Neste vídeo, vamos entender como funciona a transição de um autômato de pilha. Então, este será o nosso primeiro passo para compreender o seu funcionamento. Então, seja um conjunto de estados, sigma um alfabeto de entrada. A nossa primeira novidade, diferença de um autômato de pilha para um autômato finito, determinístico, é justamente a existência de um alfabeto de pilha. Então, o que é esse alfabeto de pilha? É o alfabeto que contém os símbolos que você pode empilhar na pilha, inserir ou remover da pilha. Vamos entender. Então, no exemplo que nós vimos no vídeo anterior, nós colocamos na pilha apenas caracteres do tipo abre parênteses. Então, o nosso alfabeto de pilha seria, por exemplo, apenas o símbolo abre parênteses. Em outro cenário, por exemplo, nós vamos dizer que o nosso alfabeto de pilha é formado por Azão, Bzão, Czão. Então, isso quer dizer que na minha pilha eu só vou poder empilhar símbolos A, B e C. Bem, dando prosseguimento, vamos entender como funciona uma transição de um autômato de pilha. A transição, vamos começar pela essa parte inferior. De um estado E, eu vou para um estado E', porém, eu vou ler o símbolo A da palavra de entrada, vou desempilhar o símbolo B do topo da pilha, porém, eu vou empilhar Z. Mas o que é Z? Z é, na verdade, uma palavra. Vamos entender isso melhor. Então, pensemos um cenário como esse, onde temos aqui um estado E, onde ele vai ler o símbolo A, ele vai desempilhar, ou seja, para ele fazer essa transição de E para E', precisa haver no topo da pilha, por exemplo, o símbolo Azão. E eu vou empilhar A, Azão, Azão. Supondo que o meu alfabeto do topo da pilha seja Azão. Então, o que acontece? Suponha, por exemplo, que aqui seja o meu estado inicial e a configuração da pilha seja justamente essa. E aqui está a minha palavra de entrada. E suponha que eu estou na primeira posição da pilha, da palavra de entrada. Então vamos perguntar, nós temos condições suficientes para fazer a transição de E para E'? Vamos pensar. Então aqui nós sabemos que para fazer a transição de E para E', nós temos que ler o símbolo A. Então há um símbolo A aqui na posição do cabeçote. E na pilha, nós temos a obrigação de desempilhar. Em outras palavras, Azão tem que estar no topo da pilha. E nós devemos desempilhá-lo. Então, o que acontece é que Azão está no topo da pilha, sim. Então, eu posso desempilhar. Então, com isso, eu posso me dirigir para... Então, aqui, eu vou armazenar o estado que eu me encontro. Então, eu vou me dirigir para o estado E'. A palavra agora, eu vou me mover para o próximo símbolo, então é o segundo símbolo. Porém, a minha pilha, o que foi que houve? Houve o seguinte, eu desempilhei o A, então eu removi o A, porém eu empilhei Azão, Azão. Então, veja que nós vamos empilhar de trás para frente, digamos assim. Nós vamos empilhar primeiro esse Azão, depois esse Azão. Então, aqui nós vamos empilhar Azão, Azão. Então, vamos ver um outro contexto, um outro cenário. Então, aqui, suponha que no estado E, eu tenha que fazer A, desempilhar Azão e empilhar Azão, Azão. Suponha que eu estou no estado E, então aqui é o registrador que vai armazenar o estado, a palavra de entrada é a e eu estou no primeiro A. Porém, suponha que a minha pilha esteja vazia inicialmente.
Então vamos analisar. Eu vou conseguir fazer essa transição de E para E'? Vamos lá? Eu preciso ler o símbolo A. Eu possuo o símbolo A no cabeçote de entrada, na posição da fita de entrada. Porém, eu preciso que a pilha tenha no topo azão para eu desempilhar. Existe azão? Não, não existe. Então acontece que essa transição ela não pode ser realizada, pois a condição para fazer a transição é justamente azinho na posição da fita de entrada, na posição de leitura, né? E azão no topo da pilha para eu desempilhar. Então, nesse cenário, como não há azão, então nós representamos a pilha vazia como se fosse lambda, como se tivesse lambda, certo? Mas vamos ver um outro cenário. Suponha que em vez de azão, houvesse azão, bezão. Observe que, vamos perguntar, na posição da fita de leitura, existe um azinho? Sim. Então, aqui está a posição atual, nesse primeiro A. Porém, existe azão no topo da pilha para que eu possa desempilhar? Não. Azão ele está na pilha, mas não está no topo. Então, essa transição para E', ela não pode ser realizada, pois justamente não atende essas restrições. Então vamos entender agora a transição. Então delta ele vai ter dois componentes a mais em relação ao autômato finito. Então vamos colocar aqui. Então aqui nós tínhamos um autômato finito que dado delta A nós íamos para um estado. Já aqui no autômato de pilha nós teremos delta no estado E, lendo o caractere A, desempilhando um caractere, um símbolo B, nós vamos nos dirigir para um estado E' e vamos empilhar uma palavra. Então veja que Z ele pertence a esse símbolo, esse de conjunto estrela. Então justamente ele é uma palavra. E essa palavra Z ele pertence a esse gama estrela. Então Z, ele, por exemplo, ele pode ser igual a lambda. Você pode empilhar a palavra vazia. Você pode empilhar, por exemplo, uma palavra a de 3 símbolos. Você pode empilhar uma palavra de 100 símbolos, porque justamente é uma palavra que pertence à gama estrela. Então, vamos dar prosseguimento no nosso entendimento. E e E' eles são estados. Observe que um autômato de pilha, o símbolo A, ele pertence a sigma, que é o alfabeto de entrada, mas também nós podemos fazer transições do tipo consumindo lambda. E o que é consumir lambda? Vamos entender. Então, se eu estou nesse estado lambda, por exemplo, um símbolo desempilhando um símbolo B e empilhando Z, isso é equivalente a não consumir a palavra de entrada, não consumir um símbolo da palavra de entrada. Vamos entender. Então, suponha que aqui seja o estado inicial. Aqui, a configuração de minha pilha já tenha um azão. E a minha palavra de entrada é igual a AA. E a minha transição seja lambda, desempilhando azão e empilhando, vou colocar aqui como exemplo, Bzão, azão. Então, eu saí do estado I e fui para o estado E. Então, vamos começar a pensar. Qual a condição? A condição é, o cabeçote ele se encontra nessa primeira posição, mas a condição é ler lambda, ou seja, não ler nenhuma símbolo da palavra de entrada. Então, qualquer coisa que estiver na posição do cabeçote de leitura vai casar com lambda. Então, é como se essa condição aqui, essa primeira condição, ela fosse desconsiderada.
E então nós vamos ver a segunda condição. Temos azão para desempilhar? Temos. Então nós vamos sair dessa configuração para a configuração em que o cabeçote se encontra no segundo A. A minha pilha agora, que antes tinha A, foi desempilhado e nós empilhamos quem? Empilhamos o A e o B. Então, no topo da pilha agora, nós estamos com o símbolo B. Então, com isso, nós vemos que o entendimento de uma função de transição de um autômato de pilha é delta no estado E, lendo A, lembrando que A pode ser a palavra vazia, que vai significar sem consumir um símbolo da palavra de entrada, desempilhando um símbolo B. Vale lembrar que B também ele é lambda. Então, vamos entender esse funcionamento a seguir. E vamos para o estado E', empilhando uma palavra Z. Vamos ver o cenário agora, onde justamente nós podemos desempilhar lambda. Então, suponha que temos uma transição dessa forma, lendo A, desempilhando lambda, empilhando A. Suponha que eu vou para o estado E' e qual a configuração? A palavra é A. Estamos na primeira posição da palavra e a minha pilha ela possui a. Então, o que acontece? Vamos ver as condições para a leitura, para fazer essa transição. Estou no estado E, que aqui está o registrador que armazena o estado que eu me encontro. Então, temos A na posição de leitura? Sim, temos A. Mas só que aqui estamos dizendo que vamos desempilhar a palavra vazia. Lembre que, como nós já vimos, que depois, como se aqui houvesse infinitos lambda, pois sabemos que lambda é a concatenação de lambda com lambda é justamente lambda, então não vai alterar. Então, é uma outra forma de enxergar, mas no fundo, isso quer dizer que nós não vamos desempilhar nenhum símbolo. Então, o topo da pilha está em azão, vai continuar estando em azão. Uma outra forma de enxergar é como se azão fosse concatenado com lambda. Então, você processasse esses lambdas que estão implícitos. Então, você pode enxergar de uma das duas formas. Então, com isso, nós vamos poder fazer essa transição. Então, aqui, vamos para qual configuração? Vamos para a próxima posição da palavra. Então, consumimos o primeiro A. Então, o cabeçote se encontra aqui. Estado, estamos agora no estado E'. E o que aconteceu com o topo da pilha? Então, antes, nós tínhamos essas duas palavras. Desculpa, esses dois símbolos. Então, como se fosse a palavra azão na pilha. Agora, nós vamos empilhar. Lembrando que nós vamos empilhar como de trás para frente. Primeiro esse A, depois esse A, por último esse A. Então, teríamos o primeiro A, o segundo A, o terceiro A. Então, o topo da pilha agora está apontando para esse último A inserido. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver o nosso primeiro exemplo de um autômato de pilha. Muito obrigado!